Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meus queridos irmãos e irmãs, nesta segunda-feira, meditemos o Evangelho deste dia. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje reúne nesses poucos versículos 3 temas subdivididos em 3 partes: escândalo, perdão e fé, que estão em profunda relação entre si. Na primeira parte, Jesus adverte contra o perigo de escandalizar os irmãos. Ai daquele que produz escândalos. A palavra escândalo em grego significa pedra de tropeço. Devemos nos vigiar pelo bem dos outros, pois nós temos responsabilidade uns pelos outros, e em particular pelo relacionamento das pessoas com o Senhor. Temos a incrível possibilidade de ser pontes para que o irmão se aproxime do Senhor, ou sermos um obstáculo, um muro, uma pedra de tropeço para o relacionamento do irmão com o Senhor. Nosso Senhor pede que sejamos pontes e não muros. O termo escândalo indica literalmente a pedra colocada em um caminho para fazer tropeçar o transeunte e roubar seus bens. Essa é a missão de Satanás, fazer com que o outro caia. A palavra diabolos em grego significa o que atravessa na frente para derrubar. O grande escândalo ocorre quando um cristão não consegue perdoar, pois o perdão é o centro da vida cristã. Sem dúvida, é sua origem. Em Jesus, Deus acolhe a todos nós sem medida. Uma das primeiras coisas que devemos notar nesta passagem é que quando alguém peca contra nós, devemos repreendê-lo. A repreensão não deve ser um ato de vingança, antes deve ser feito de modo a convidar o outro ao arrependimento. Esta é a única razão para a repreensão do outro. Se alguém pecar contra nós, temos o grave dever de confrontá-lo. Depois de sentir a dor de uma ofensa, a pessoa ferida tem a responsabilidade de agir. Jesus disse: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Trata-se de uma repreensão compassiva. A repreensão que Jesus pediu será, portanto, para o bem daquele que nos prejudicou. Nós precisamos também nos preocupar com a outra parte que ofendeu, e não só conosco que fomos ofendidos. Então, a outra parte também precisa ser salva. Repreender significa honrar ou dar o devido peso ou valor. Fazer que as pessoas sejam responsáveis por seus atos é uma forma de honrá-las. Geralmente, quando alguém erra contra nós, temos uma tendência de falar por trás o mal que a pessoa nos fez. Jesus é muito claro e, inclusive, nos ordena para que repreendamos a pessoa que pecou contra nós.
não é para humilhá-la nem para vencê-la, mas para ganhá-la para Cristo. E podemos perguntar: e se a pessoa não se arrepender? O importante é que fizemos a nossa parte. A segunda parte do Evangelho, como estamos meditando, é justamente sobre o perdão. Jesus nos convida a estarmos prontos para perdoar aqueles que nos fazem mal, se eles pedirem perdão. E se eles estiverem prontos para pedir perdão, não apenas uma vez, mas até 7 vezes, temos o grave dever de perdoar. Na terceira parte do Evangelho, os discípulos se voltam para Jesus e dizem: aumentai a nossa fé. Eles sentem que o chamado do Evangelho está além deles e por isso pedem um aumento na fé. Só por meio da fé seremos capazes de perdoar como Jesus perdoa. Todos nós podemos sentir às vezes que o chamado do Evangelho é mais do que podemos atender. Podemos estar muito conscientes das maneiras pelas quais impedimos os outros de encontrarem o Senhor e das maneiras pelas quais deixamos de perdoar quando o perdão é pedido. Jesus declara que Deus pode operar poderosamente através da fé, tão pequena quanto um grão de mostarda. Nunca devemos subestimar a fé que temos no Senhor. É preciso que reconheçamos nossa pouca fé, especialmente naqueles momentos em que somos tentados a pensar que nossa fé é muito empobrecida, muito pequena, mas basta apenas que abramos o nosso coração e digamos: Senhor, aumentai a nossa fé, e o resto o Senhor fará. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.